Salve amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Dando continuidade aqui a essa sequência de vídeos, aulas sobre psicologia do trânsito. Eu no primeiro vídeo falei um pouco do início, psicologia, trânsito, psicologia no trânsito, no tráfego, o desenvolvimento histórico, os principais autores. Depois eu falei um pouco dos aspectos cognitivos, a parte cognitiva aí dos psicólogos no trânsito, né? O que envolve de cognitivo aí, né, na parte de trânsito, e a gente precisa, enquanto psicólogos, ficar atentos nas nossas avaliações e assim por diante. E aí agora eu vou entrar com mais profundidade na parte de avaliação psicológica no contexto de trânsito, né? Então, dirigir envolve processos cognitivos complexos, como nós já vimos, e aí surge toda uma interrogação de como avaliar um indivíduo, né, como saber se o indivíduo apresenta condições psicológicas adequadas para conduzir um veículo de forma segura. E aí que a gente aparece, né, aí que a gente surge para avaliar. Então a ideia popular é, eu vou ser aprovado, eu vou ser reprovado, mas a nossa ideia enquanto profissionais não é dizer sim ou não, só nota vermelha ou nota azul. A gente é tentar compreender aquele indivíduo e se há naquele indivíduo capacidade, condições mínimas de conduzir um veículo, de estar no tráfego, no trânsito, para o fim que ele vai seguir ali. Então a gente avalia aí esses aspectos que já foram mencionados: atenção, memória operacional, velocidade, controle, tudo que eu já comentei nos outros vídeos, né? Impulsividade, tomada de decisão, a gente avalia a personalidade, tolerância à frustração, adaptação às normas, controle inibitório, são processos que eles são da vida, mas que no trânsito são exigidos de uma maneira mais específica, né? E avaliar isso nos ajuda a colocar na rua um motorista com condições psicológicas, né, de dirigir, de conduzir um veículo, e consequentemente a gente reduz os acidentes, a gente reduz o número de pessoas dirigindo imprudentemente, a gente consegue ter esse controle aí, né? Em que contextos a avaliação ela costuma ser realizada? Então a gente avalia na primeira habilitação, na renovação da habilitação, principalmente, acho que não é em toda a renovação que a gente atua, preciso ver as normas atuais, inclusive. Mas normalmente em situações específicas, onde a pessoa passou por algum trauma, algum acidente, onde ela tem alguma situação que a impede de dirigir sem uma avaliação. Quando há mudança de categoria, é muito importante. Motoristas profissionais, eu acredito que eles precisem passar por uma avaliação mais regular. Condutores envolvidos em determinadas infrações e contextos administrativos, né? Então, aconteceu um acidente, a pessoa está com alguma questão de impulsividade, reatividade ou alguma sequela cognitiva. Então, a gente vai entrar nesses contextos aí. E aí tem as regulamentações, que existe a regulamentação do CFP, Conselho Federal de Psicologia, da Secretaria Nacional de Trânsito e do Conselho Nacional de Trânsito. São eles que regulam aí as questões de trânsito e as questões da psicologia no trânsito, né? Então são os órgãos responsáveis. E aí a avaliação psicológica é um processo, né? Eu gosto de olhar como um processo integrado. Então a avaliação não deve ser compreendida só assim, vou aplicar teste, vai dar tudo certo, e aí aprovado ou não aprovado, igual eu falei, a questão não é uma questão binária, ou foi aprovado ou não foi aprovado, a ideia é que a gente compreenda aquele indivíduo, evidentemente a gente vai ou aprová-lo ou reprová-lo, mas a gente precisa compreender de fato para a gente dar um direcionamento. Então, a entrevista psicológica é o primeiro passo para a gente ter o máximo de informações sobre esse indivíduo, uma boa anamnese, a gente coletar a história de vida, saber se tem histórico com bebida, com drogas, saber se tem histórico familiar aí de transtornos, né? Se tem alguém na família que tem esquizofrenia, é um adolescente, né? Para quem não sabe, a esquizofrenia, salvo exceções, é um transtorno,
uma condição mental que começa a dar seus primeiros sinais entre a adolescência e o início da vida adulta, que é também um momento em que muitas pessoas vão tirar habilitação. Então, evidentemente que ter uma pessoa com esquizofrenia na família não é sinônimo de que os posteriores terão também, mas saber disso, saber se aconteceu, já é um sinal para a gente mencionar, para a gente entender um pouco do comportamento daquela pessoa, né? Isso em entrevistas de trânsito ou em qualquer contexto. Observar o comportamento da pessoa, uma observação comportamental, né? Então a gente ter nessa avaliação um momento para bater um papo, para trocar uma ideia, né? Para entender ali quais são as motivações dela com o veículo. Parece meio... A gente tem uma questão com redundância, né? A gente... Por que eu vou saber? A pessoa quer dirigir porque ela quer dirigir. Mas nós, enquanto psicólogos, a gente precisa estar atento a essas sutilezas, entender, né? O que está motivando aquela pessoa. E não é para julgá-la e nem para invalidá-la ou para desencorajá-la. E se ela for fazer alguma coisa errada, ela não vai te dizer na cara. Mas são pequenos cuidados que a gente tem para a gente fazer uma avaliação com o máximo de informações possível. Existe a análise qualitativa de tudo isso, que eu acho que entra num segundo plano, num terceiro plano, né? Eu falei da entrevista. Observação comportamental, que é essa interação clínica, que a gente olha a pessoa e também vê como ela se comporta ali. Aí existe a aplicação dos instrumentos psicológicos, e aí a gente vai aplicar os testes necessários, integrar os dados de tudo isso, e aí fazer uma análise disso, com a nossa análise qualitativa também. Então não é só o teste que vai dizer o que a gente vai fazer com o indivíduo, com a pessoa ali. Tem o nosso olhar clínico, o nosso feeling. E não é um feeling intuitivo apenas, né? É um feeling profissional. A gente precisa estar bem embasado na nossa abordagem, naquilo que a gente de fato observou, nos critérios científicos do nosso trabalho. Então, quando eu falo em análise qualitativa, eu estou me referindo a isso, não estou me referindo a achismo. O psicólogo não pode viajar muito, ele tem que estar restrito à ciência psicológica. Então, as nossas análises elas têm que ter embasamento, né? Então, os testes, nesse contexto todo, eles são ferramentas auxiliares, porque no final das contas, eles só vão dar um indicativo. Eu fiz um teste de atenção, deu no teste que a atenção da pessoa é maneira ali, tá tudo bem. Mas eu que vou analisar esses resultados com base naquilo que eu observo daquela pessoa. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes no teste você viu lá todos os indicativos positivos, mas a pessoa chegou bêbada na avaliação. Isso é um fator, é uma informação extremamente relevante, né? Enfim, um exemplo bem amplo assim, mas para a gente começar a entender. Então, o resultado de um teste isoladamente, ele nunca deve ser interpretado fora de um contexto clínico e comportamental de uma avaliação. Então, por isso que quando a gente fala em avaliação, é um conjunto de coisas, não é só aplicação de teste. Então, muitas pessoas elas acham que elas vão lá só aplicar teste, e não é assim que a banda toca, tá? Então, esse é o processo de avaliação, resumidamente. Vou entrar no próximo tópico, no papel ético do psicólogo. Aí eu vou aprofundar um pouco mais sobre o nosso papel ali, e depois entrar nos testes mais utilizados no nosso contexto, né? Para o vídeo não ficar extenso, vou encerrar por aqui essa etapa e continuamos no próximo vídeo. Curta, compartilhe, comente, coloque dúvidas nos comentários. E muito obrigado.